Prazer, eu sou Maelson Nunes, sou morador aqui da comunidade de Brejaúba, município de Ladainha. Sou um artista plástico autodidata e a minha história nas artes iniciou desde quando eu era criança, né? Em 2007, 2008, foi quando eu comecei a dar os meus primeiros passos na área das artes, né? Ali foi o meu alicerce. E de lá para cá, aos poucos eu fui praticando, né? E hoje eu já consigo fazer, já tenho algumas artes consideráveis. De lá para cá é como uma árvore, né? Fui crescendo, fui melhorando aos poucos diante de toda a prática da pintura. E hoje me encontro aqui na estação de Brejaúba, né, um monumento importante para a história do município, para a história dessa comunidade. Né? Essa estação faz parte da rota da Ferrovia Bahia-Minas. Né? É uma estação que foi inaugurada em 1924 e aqui se encontra um pouco da minha arte, como também, né, algumas artes que eu faço sobre a Ferrovia Bahia-Minas. Além disso, tem aqui na estação também um, um mini arquivo, né, de materiais, de peças relacionados à Ferrovia Bahia-Minas. A Ferrovia Bahia-Minas, né, para quem não sabe, é uma ferrovia muito importante que circulou aqui, que passou aqui pela nossa região, saindo, né, de Caravelas, Ponta de Areia, no sul da Bahia, e indo até a cidade de Araçuaí, aqui em Minas Gerais. E ela cortou esses vales, né, o Vale do Mucuri, onde nós estamos aqui situados, até o Vale do Jequitinhonha, aonde está a cidade de Novo Cruzeiro e a cidade de Araçuaí, por onde a ferrovia passou. Então, para valorizar, né, esse espaço que estava vago aqui na comunidade, né, eu conversei com a prefeitura e pedi para que eu pudesse deixar o meu material, os meus trabalhos artísticos aqui, ao mesmo tempo atender aquelas pessoas que passassem aqui pela região com o interesse de conhecer um pouco mais sobre a história da comunidade e o pouco que eu sei sobre a Ferrovia Bahia-Minas. Então, esse espaço aqui contém, além dos meus trabalhos, como eu disse, aqui também tem algumas peças, né, originais da Ferrovia Bahia-Minas. E esse espaço aqui, ele tomou mais força a partir da criação da Rota Bahia-Minas, que é uma rota cicloturística, né, que sai de Araçuaí, percorre até Carlos Chagas. E por aqui passam alguns ciclistas, alguns turistas que param aqui na estação, né, para valorizar esse espaço e para valorizar a história também. Manter esse espaço aqui funcionando, né, manter essa estação de pé, que foi reformada recentemente, é manter a história viva, né, porque a história da ferrovia é muito importante para toda a nossa região. E essa história não pode ser esquecida, pelo contrário, todos os dias ela precisa ser relembrada, né? Seja através dos materiais históricos, seja através das estações, ou seja através dos trabalhos artísticos que eu faço, né? Como essa pintura aqui da estação, que foi feita sobre uma telha, né? Um pedaço de telha da própria estação. Aqui, né, são 100 anos de história, tanto da estação como do pedaço de telha, né? São muitas histórias que a gente precisa valorizar porque
A construção dessa ferrovia não foi fácil. Eu escrevi um poema ou uma poesia que eu chamo os construtores dessa ferrovia de guerreiros, porque em uma época que não tinha tantos equipamentos como há nos dias de hoje, e construíram uma ferrovia, tão longa como é a ferrovia Bahia-Minas, e passaram por aqui trazendo histórias, contando histórias, e ao longo dessa ferrovia Bahia-Minas, as cidades, os povoados foram crescendo, em torno da ferrovia, por onde o trem passava. E essa estação de Brejaúba era uma parada também. O trem parava aqui em torno de meia hora. Aqui as pessoas da comunidade vendiam seus produtos, que tinha uma ou duas vendas, que na comunidade também. Hoje tem escola, mas naquela época também tinha uma escola. E aqui nessa estação funcionava um ponto de parada, como eu disse, mas também atendia um ferroviário aqui por nome de José Ferreira Lima. Aí aqui ele atendia as mensagens, que chegavam por telégrafo, os telegramas. E aqui na comunidade também era uma turma. Se não me engano, era a turma 46 ou 47. Aqui moravam algumas pessoas que trabalhavam na ferrovia. Vou mostrar aqui para vocês agora, esse aqui é um pedaço do trilho que era utilizado aqui na comunidade naquela época, antes do trem. Esse aqui é um pedaço do trilho, e esses daqui são alguns parafusos, que eram utilizados para fixar os trilhos sobre os dormentes, Esses parafusos eu ainda consigo achar aqui na comunidade, aqui perto de casa, ou andando por essas estradas aqui, eu consigo encontrar. Além disso, ainda tem, eu consegui encontrar também um pedaço do dormente, Essa madeira aqui é uma madeira muito resistente, aquelas madeiras tipo sucupira, muito resistente, que estava enterrado, há mais de 100 anos, desde antes de 1924. Então, recentemente eu achei e trouxe aqui para a estação, para a gente poder também valorizar um pouco, essa história através de cada peça que a gente encontra. Aqui na comunidade tem esse pedaço de arame, Quando a gente olha, a gente nem pensa para que serve. Mas esse arame, ele era o arame, o fio do telégrafo. Telégrafo que era um dos meios de comunicação daquela época, Com certeza o mais avançado, porque além desse meio de comunicação, havia apenas as cartas, E aqui na comunidade passava, na estação aqui também tinha um ponto, onde o ferroviário, o agente ferroviário José Ferreira Lima, recebia as mensagens por telégrafo, recebia os telegramas. Não tenho muitas ferramentas ou peças daquela época, mas o pouco que tem aqui já faz com que nós possamos conhecer um pouco mais dessa história. Aqui na estação também, eu tenho essa serra que hoje não é mais utilizada, mas antigamente, ela foi muito utilizada
pelos moradores para serrar madeira, né? Porque tinha muitas pessoas que vendiam madeira, né? Seja para a construção de casas, seja para fazer cerca. E também naquela época da ferrovia Bahia-Minas, né? Quando passava por aqui, a, as comunidades em torno da linha férrea, eles vendiam muita madeira para serem utilizadas pelo trem que circulava aqui naquela época, né? Como era vapor, se utilizava muita lenha. E hoje, né, aqui na comunidade já tem bastante verde, tem bastante floresta aqui ao entorno. Mas na época não era bem assim, né? Como se utilizava muita lenha, as pessoas, né, derrubaram toda a floresta aqui em torno da comunidade, e isso também acredito que se estendeu ao longo de toda a ferrovia, porque recentemente um senhor, né, compartilhou comigo as suas lembranças, e ele dizia que ao entorno dessas linhas férreas havia poucas florestas, né? Durante os anos que a ferrovia Bahia-Minas funcionou aqui em nossa região. Todas as histórias que eu ouço aqui da comunidade a respeito da ferrovia Bahia-Minas, eu gosto muito de ouvi-las, né? Gosto muito de escutar as pessoas mais velhas, né, de mais idade aqui da região, que todas podem, né, compartilham algum conhecimento, alguma lembrança sobre essa ferrovia Bahia-Minas, sobre essa história que faz parte da nossa história. Né? Um fato que ocorreu aqui na comunidade, Brejaúba, em uma das curvas que tem aqui, né, pois há bastante curvas, foi um acidente com o trem de ferro. Né? Teve um senhor que compartilhou comigo, ele disse que ainda era criança, e ele estava na escola, né? Aí no dia que o trem de ferro passou, em uma das curvas aqui da comunidade de Brejaúba, aconteceu um acidente, né? Não sei se o trem todo se descarrilhou ou se foi apenas algum vagão. Mas ele disse que quando esse acidente aconteceu, que todos saíram da escola e foram correndo para ver o que tinha acontecido. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de convidar todos vocês para conhecerem, né, essa história que faz parte da nossa história, que é a Ferrovia Bahia-Minas. Eu escrevi, né, posso dizer, uma poesia, um poema, mas eu vou recitar aqui para vocês. É o que eu considero um resumo, né, de toda essa história da ferrovia nos trilhos da nossa história. De Ponta de Areia a Araçuaí, a ferrovia Bahia-Minas passou por aqui, trazendo história, contando histórias e fazendo a sua história. E vieram seus guerreiros construindo essa estrada, cortando pedras, furando túneis, e sobre essas terras colocaram os seus trilhos, construindo pontes entre as regiões. E como um rio, seus trilhos cortaram esses vales, levando tudo para lá, trazendo tudo para cá, da terra até o mar. Levando tudo para lá, trazendo tudo para cá, da terra até o mar. E nos seus trilhos vieram os seus trens, a Maria Fumaça, um tal de Pochixá, puxando os primeiros vagões, fazendo os corações baterem um pouco mais fortes. E como sementes vieram os seus filhos, germinaram nessa terra com o sonho do progresso. Em cada canto era um sonho, em cada esquina uma história. Em cada curva dessa estrada despontava uma esperança. Mas o tempo passou e o trem foi-se embora,
dando seu último apito, deixando seu último grito ecoando entre os vales. Mas o tempo passou e essa história não se acaba. O apito não se ouve mais. Hoje só se ouve o som dos pedais percorrendo entre os vales. Em cada canto há um novo sonho, em cada esquina uma nova história. Em cada curva dessa estrada se desponta uma nova esperança, pois os trilhos viraram trilhas para a rota Bahia-Minas. Pois os trilhos viraram trilhas para a rota Bahia-Minas. Deixo aqui mais uma vez, o convite a todos vocês, venham conhecer a rota, venham conhecer essa história que faz parte da nossa história. Eu vou estar aqui na estação de Brejaúba, esperando por todos vocês que quiserem vir passar por aqui para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho artístico e sobre um pouco mais sobre a comunidade e sobre a Rota Ferrovia Bahia-Minas. Obrigado.